Infinem dilexit. Foram essas palavras que acabamos de ouvir no início do capítulo 13 do Evangelho de São João. Infinem dilexit, amou-os até o fim. E o mesmo São João, na sua primeira epístola, vai dizer para nós, com aquela beleza característica dos escritos joaneus: Deus primus dilexit nos. Foi Deus que nos amou primeiro. Ele nos amou quando ainda estávamos em nossos pecados. Ele nos amou antes que nós o conhecêssemos. Ele nos amou enviando o seu Filho ao mundo, a luz ao encontro das trevas. Enviando o seu Filho ao mundo, cordeiro manso e inocente, para o meio de lobos. Ele nos amou até o fim. Essa noite, Jesus chega ao fim. Aquilo que ele chamava a sua hora. Eu vim para essa hora. O que pedirei? Pai, livra-me dessa hora? Não, foi para essa hora que eu vim. Pai, faça-se a sua vontade. E ainda quando sentia a angústia da morte, da traição e da dor aproximando-se dele, Jesus orava ainda mais intensamente. Jesus orava amarguradamente. Após a ceia no Getsêmani, o seu suor se tornou como sangue. As gotas de sangue escorriam sobre a sua face. E Jesus orava mais intensamente. Pai, se não for possível que esse cálice passe sem que eu beba, faça-se a tua vontade e não a minha. Infinem dilexit, amou até o fim. E foi justamente naquela ceia pascal, naquela ceia que começa o mistério da Páscoa, quando ele, cumprindo o ritual estabelecido por Deus desde Moisés, desde o Antigo Testamento, ele institui então, dá então um novo sentido para a Páscoa. Agora não mais a libertação do povo judeu que era escravo no Egito para a liberdade, para a terra prometida, não apenas isso. Agora ele realiza algo muito maior. Ele não liberta um povo de um outro povo que o escraviza, mas ele liberta a humanidade do grande faraó, que é o mal, que nos oprime, que nos escraviza. Agora, não mais os umbrais das portas serão pincelados, marcados com o sangue de um animal. Não, agora nossa alma será lavada no sangue do próprio Cordeiro. E a morte não poderá tocar aqueles que forem lavados no sangue do Cordeiro. Porque passou a figura, passou o que era figura, agora chegou a realidade. O Antigo Testamento era figura. Aquele Cordeiro do Antigo Testamento, que na primeira leitura ouvimos, Moisés mandou imolar, aquele cordeiro não era o verdadeiro cordeiro, ele era uma profecia do verdadeiro cordeiro, que era Jesus. Por isso João Batista o apontou e revelou logo a sua missão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse cujo sangue tira o pecado do mundo, o Cordeiro ressuscitado, que hoje o sumo e eterno sacerdote preside ao lado de Deus. Em suas mãos está o livro da vida. Só tu és digno, diz o livro do Apocalipse, de abrir o livro da vida, de abrir as suas páginas seladas, porque fostes imolado por amor. Só tu és digno de abrir o livro da vida.
o livro do destino de todo o universo. Só tu és digno de abrir o livro da vida, porque fostes imolado e nos resgatastes para Deus, homens de todas as raças e tribos e línguas da terra, e fizestes de nós para nosso Deus um sacerdócio e um povo santo. Quão grande a nossa alegria nessa noite, meus irmãos e irmãs, porque o Senhor Jesus fez de nós, que éramos escravos, fez de nós oprimidos pelo demônio, escravos daquela mancha terrível do desamor e da injustiça que é o pecado, mas o Cordeiro de Deus, pelo seu sangue, conquistou para o Pai a nossa vida, um reino para Deus, um sacerdócio real, um povo santo. Glória seja ao Cordeiro imolado, digno de receber nas suas mãos o destino de todos nós. E é nessas mãos que está o nosso destino. Não é nas mãos, o nosso destino, ao contrário do que muitos pensam, não está reservado para os poderosos desse mundo. Eles precisam de coisas grandes para realizar coisas grandes. Eles precisam de muito dinheiro para fazer coisas grandes. Eles precisam de muita influência para fazer coisas grandes, né? Mas Deus, nosso Deus, faz o grande com pouco, até mesmo com nada. Nenhum poderoso deste mundo fez o que Deus fez com as palhas da manjedoura. Nenhum poderoso desse mundo fez o que Deus fez com a madeira e com os cravos do Calvário. Com tão pouco, nenhum poderoso desse mundo é capaz de fazer o que nosso Deus faz com as espécies eucarísticas do pão e do vinho a cada Santa Missa que nós celebramos. Isto sim é poder e glória. Tu és digno, Cordeiro imolado, de o livro da vida, do destino dos povos nas mãos receber, porque resgatastes para Deus vosso Pai um sacerdócio santo, um reino e sacerdotes para o seu louvor. Não era aquele cordeiro do Antigo Testamento outra coisa, senão uma figura daquilo que hoje estamos realizando nessa Eucaristia. Eles tinham a figura, nós temos o cumprimento. Em nossa Eucaristia, na Santa Missa e nos sacramentos, cumpriram-se todas as figuras do Antigo Testamento. Um novo culto, uma nova lei, um novo culto, um novo sacerdócio. Não mais o dos filhos de Arão, o sacerdócio do Antigo Testamento, escolhidos de uma só família. Não! Hoje o sacerdócio é uma escolha pessoal de Deus. Como nos diz a Epístola aos Hebreus, Ele escolhe do meio do seu povo sacerdotes e os devolve para o povo para servi-lo nas coisas que se referem a Deus. Um novo culto, que é a Eucaristia, em que se oferece não mais um cordeiro, porque se o povo do Antigo Testamento oferecia a cada ano centenas de cordeiros, ano que vem, no outro ano seguinte, centenas de novos cordeiros, não é verdade? É porque aqueles cordeiros não tinham poder nenhum de salvar ninguém, eram só sangue de animais. Mas o cordeiro que hoje nós oferecemos na missa é o mesmo cordeiro, é o único cordeiro, é o mesmo cordeiro de sempre. E ele não precisa derramar cruentamente seu sangue todos os anos, porque uma só vez para sempre foi suficiente para agradar ao Pai e satisfazer a majestade infinita de Deus ofendida pelos nossos crimes. É por isso que a cada Santa Missa nós não oferecemos uma nova vítima, mas é sempre a mesma vítima, é sempre o mesmo sacerdote, e é sempre o mesmo altar, porque Jesus é para nós sacerdote, altar e vítima. Ele mesmo é tudo isso: sacerdote, altar e vítima. E outra coisa não é a Eucaristia que nós celebramos, senão aquele mesmo e único sacrifício do Calvário, perpetuamente oferecido no altar pela ação do Espírito Santo, tendo como instrumentos homens ungidos para isso, com a unção do Espírito Santo, que o Santo Padre hoje na missa crismal, pela manhã, celebrada no Vaticano, o Papa Francisco dizia para nós sacerdotes: não se esqueçam que vocês sacerdotes foram ungidos na ordenação,
com óleo da alegria por poder emprestar a Jesus seus membros, sua voz, seu coração, sua alma, para que ele possa continuar, o sacerdote eterno, ele sim, o verdadeiro, oferecendo-se sobre o altar em favor de vocês, irmãos e irmãs, que são o povo de Deus. É por vocês, irmãos e irmãs, é por cada um de vocês que Cristo aqui se mola a cada Eucaristia. É para que seu corpo e sangue seja alimento de libertação e força na caminhada pesada da vida, quando temos que vencer tantas vozes que clamam contra o Senhor, que clamam contra a nossa fé, que temos que perseverar numa luta tremenda, através da qual nós também participamos dos sofrimentos de Cristo, e podemos dizer, bem como São Paulo, completamos na nossa carne o que faltou, a paixão de Cristo. Essa é a noite que hoje celebramos, irmãos e irmãs, essa noite extraordinariamente santa e agradável a Deus, a noite em que o Cordeiro de Deus se imolou, a noite em que instituiu o novo culto, a noite em que instituiu o sacerdócio do Novo Testamento, do qual indignamente eu participo, essa noite em que deu-nos o mandamento do amor, porque já que existe um novo povo, um novo culto, um novo sacerdócio e uma nova oferenda, uma nova oblação, então também precisa haver uma nova lei, e essa lei é o amor. Assim, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Uma nova lei, uma lei não mais escrita nas tábuas da pedra. A pedra é muito dura, mas agora a lei de Cristo, ela é escrita pelo Espírito Santo nos nossos corações, irmãos e irmãs. E essa lei é amar, amar e amar, amar até o ponto de Jesus, amar dando a vida, amar servindo, amar sem considerar uma humilhação, lavar os pés uns dos outros, como o Senhor fez, como Ele fez por nós, lavou nossos pés. Naqueles 12 apóstolos, nós também estávamos presentes. O Senhor lavou nossos pés, e hoje Ele nos pede que lavemos os pés uns dos outros, que não tenhamos medo de amar na dimensão do serviço, que não consideremos uma humilhação vestir o avental de servidor. Ao contrário, é através do avental do servidor que nós nos assemelharemos sempre e cada vez mais ao próprio Jesus. Interessante, Jesus lavando os pés, Deus inclinado aos pés dos homens. Isso sempre me deixa profundamente tocado quando eu penso Deus servindo ao homem, Deus ajoelhado diante do homem, Deus fazendo o papel de escravo diante do homem, e ainda nos dá um mandamento: eu sou o mestre e senhor, e estou dizendo, como eu fiz, façam também vocês uns aos outros. Que vergonha do nosso orgulho, irmãos e irmãs, que vergonha de nossa preguiça em servir-nos uns aos outros, que vergonha dos ciúmes, da inveja que tantas vezes macula a santidade do povo de Deus. Quantas vezes nós invejamos o outro ao invés de nos alegrarmos com a alegria do outro? Quantas divisões entre nós, quantas fofocas, frutos do desamor, quando o Senhor nos manda amar e nos dá até um sinal. Querem saber quem é verdadeiramente meu discípulo? Quem ama os irmãos. Se vos amardes uns aos outros, é assim que todos saberão que vocês são meus discípulos. Quem não ama não é discípulo de Cristo, nem é reconhecido como discípulo de Cristo, porque o maior sinal do discípulo de Cristo é o amor que se inclina, é o amor que serve, é o amor que lava os pés, não tem vergonha de lavar os pés, é o amor que se alegra com a alegria do seu irmão. Ainda ontem, falando com nossas irmãs aqui, oblatas do cenáculo, eu dizia: Jesus aceitou por amor o lugar que o traidor lhe deu, que Judas lhe deu. Sabem que no tempo do Senhor,
Havia escravidão, havia muitos escravos, haviam escravos que eram médicos, médicos escravos, professores escravos. Apesar de que hoje também existem médicos e professores escravos, né? Os médicos de Cuba são escravos, né? Os professores são tratados como escravos. Bom, mas isso não vem ao caso. No tempo de Jesus havia uma instituição, a escravidão. A escravidão. E havia escravos caros, cultos, sábios, professores, médicos, pedagogos, filósofos, farmacêuticos, que eram escravos. E havia os escravos baratos, já que serviam para as tarefas inferiores, arrumar a casa, lavar a roupa, cozinhar. E havia os piores, aqueles escravos ordinários que não serviam para nada, só serviam para duas coisas: limpar as latrinas e lavar os pés. Esses eram os mais baratos de todos. De todos eles, os mais baratos eram esses, que só serviam para essas duas coisas. E sabe quanto custava um escravo desse baratinho? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Por quanto Judas vendeu o Senhor? Judas vendeu Jesus ao preço de um escravo ordinário, ignorante, que não servia para nada. E o que Jesus fez? Jesus ficou indignado? Jesus amaldiçoou Judas? Não. Jesus vestiu a roupa do escravo ordinário, tirou o manto e foi lavar os pés dos apóstolos. Jesus, por amor, por humildade, aceitou o lugar que Judas lhe deu, que o traidor lhe deu, e nos mandou fazer o mesmo. Aprendam, assim como eu fiz, façam vocês também, porque o verdadeiro amor que salva, que cura e que converte o mundo é um serviço amoroso e humilde. Esse é o amor cristão, é o ágape, é o amor na dimensão de Jesus Cristo. Nessa noite nós deveríamos fazer calar profundamente no nosso coração o exemplo de Jesus. Ah, meus irmãos, devíamos tirar do nosso coração todo orgulho, devíamos arrancar o ódio, devíamos ter pressa em lavar os pés uns dos outros, de ir ao encontro do nosso irmão que sofre. Deveríamos bater no peito e chorar pelas vezes em que tivemos inveja e ciúme uns dos outros. Nessa noite nós deveríamos lamentar a distância que nos separa do coração amante de Cristo, que nos dá tão belo exemplo. Nessa noite nós deveríamos compreender que o Cristo não apenas se fez servo ao lavar os pés, mas ele se fez servo para sempre, servo por amor, nosso servo, e até mais do que um servo, nosso prisioneiro, como ele é no sacrário das nossas igrejas, prisioneiro de amor. Tomara que o Espírito Santo, nessa noite sagrada, vindo sobre nós, marque o nosso coração com o fogo do amor e nos faça compreender o grande mistério que nessa noite celebramos. E entrando na festa da Páscoa, nessa festa onde celebramos o Cristo que derramou por nós o seu sangue e deu-nos sua vida, também nós desejamos dar a nossa vida por Ele, mas dar a nossa vida por Ele servindo aos irmãos. É assim que damos a nossa vida a Jesus, servindo aos irmãos, amando-nos mutuamente, desejando-nos sinceramente o bem e a alegria, adiantando-nos em atenção quando um de nós sofre ou chora, enxugando as lágrimas uns dos outros. Isso é que é o povo de Deus, irmãos e irmãs. Isso é que é a verdadeira igreja, uma festa de amor e de fraternidade, de reconciliação e de paz, para que aqueles que estão lá fora, para que aqueles que estão longe, aqueles que não conhecem o Senhor, para que eles possam olhar para nós e dizer: vejam como eles se amam, como se querem bem,
vejam como se querem bem e creiam em Jesus Cristo ao ver o amor entre nós. Desapareça do nosso meio julgamentos, desapareçam de nossos meios as fofocas, desapareçam as calúnias, as difamações, o palavreado grosseiro, a injúria, desapareçam de nós, porque nós somos discípulos do manso Cordeiro de Deus. Do manso Cordeiro de Deus. Somos discípulos dele e nos alimentamos com seu corpo e sangue. E tomara que de tanto nós nos alimentarmos do corpo e sangue de Cristo, nós acabemos nos tornando como Cristo, mais parecidos com Cristo, mais capazes desse amor sem medida, que se entrega sempre e cada vez mais no altar da cruz. Santo Espírito de Deus, vinde sobre nós. Arrancai o orgulho, dai-nos humildade. Retirai de nós a incredulidade, fortificai-nos na fé. Santo Espírito, fazei-nos compreender que o verdadeiro amor se traduz num serviço amoroso. E ainda que tenhamos de ficar de joelhos diante do outro, ainda que tenhamos que lavar e beijar os pés do outro, que nós o façamos por amor a Ti, Senhor, por fidelidade ao Teu exemplo e pela obediência ao Teu mandamento novo, que nesta noite sagrada nos destes: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim seja.